Fala galera, vamos aí para a questão 66 do Enem 2024, prova modelo azul. Daí a questão 66, que é uma questão interessante para tratar das transformações ocorridas no século XX que beneficiou, obviamente, as mulheres. Então cabe aí destacar que é uma questão interessante, que está associada àquele contexto dos anos 60, que abre espaço para a discussão das mulheres, do papel das mulheres na sociedade, do feminismo. Então, dá para a gente elencar de maneira bem interessante essa questão, que pode não parecer que tem uma carga histórica, mas ao ver o surgimento dessa pílula, o surgimento no contexto ligado aos anos 60, uma década ligada à luta dos direitos sociais de minorias, como negros, mulheres, gays. Então, você tem uma carga importante nesse tipo de questão, uma questão bem interessante, uma questão que dá para a gente abordar a partir dessa leitura. E, de novo, está tratando de um grupo minoritário ao qual, com a pílula anticoncepcional, muita coisa se transforma. Então vamos lá. Para você que está vendo essa questão, a questão está sendo lançada em 1º de novembro de 2025, próximo ao Enem, então dá essa força, assiste, se prepara, entenda essas discussões que aparecem muitas das vezes no Enem. Então vamos lá. Em 1960, a primeira pílula anticoncepcional foi comercializada nos Estados Unidos. E, em poucos anos, o método contraceptivo se difundiu pelo mundo, inclusive no Brasil. Em nosso país, a chegada das pílulas anticoncepcionais foi simultânea às discussões neomalthusianas sobre a crise demográfica, a aceleração dos processos de modernização e ao boom da indústria farmacêutica multinacional. Então, é interessante que ele fala, olha, a pílula anticoncepcional e as questões malthusianas de crise do surgimento de pessoas. Então, assim, a pílula, ela permite, obviamente, as mulheres terem suas relações sexuais e poderem fazer ali um controle de natalidade, porque afinal a mulher quer ter a sua vida sexual ativa e não é por isso que ela quer ter filho. Então, a gente vive uma sociedade, se pensa de maneira liberal, por que eu sou obrigado a ter filho ao ter uma relação sexual? Você tem a camisinha e, obviamente, a camisinha com os seus tabus, por exemplo, em relacionamentos duradouros, em casamentos, a pílula vem com o objetivo de coibir, de certa forma, coibir não é a palavra, mas estimular um sexo em que você possa não usar camisinha e ter um controle de natalidade. Então, um anticoncepcional, ele também pode ser atrelado ao uso de camisinha e ser mais uma medida contraceptiva importante. É importante pensar que se a mulher ficar grávida, a vida dela se volta para a gravidez. Tem, obviamente, mulheres que trabalham e tudo mais, mas o final da gravidez e a criança até uma certa idade, a mulher vai ficar presa àquela realidade, àquele cenário da mãe, das obrigações da mãe. E tem até uma expressão que falam muito, né, que o filho é sempre da mãe. O pai se separar da mulher, se sair do casamento, ele só cumprir com as funções financeiras, ele não vai ter o desgaste de tempo que a mulher vai ter cuidando do filho, cuidando da criança. Então, assim, para a mulher é uma situação muito complexa. Então, eu estou aqui abrindo uma discussão que é importante pensar as mulheres poderem ter o controle de natalidade, porque elas não querem ter filhos. Eu não quero ter filho agora, então vou tomar um anticoncepcional. Quando eu quiser ter filho, eu suspendo com o anticoncepcional, eu paro com o anticoncepcional. E você ter essa autonomia, essa liberdade. Então, a pílula anticoncepcional ela foi muito positiva nesse ponto. E aí, vamos lá. Ele pergunta: qual foi o efeito social resultante do avanço tecnológico mencionado no texto? E aí, depois dessa pequena, breve discussão aí que eu levantei, obviamente que a gente olha para a letra C. Ampliação do debate público sobre planejamento familiar. Então, onde você entendeu o planejamento familiar no centro do debate público, na ideia de que, olha, mulheres que não querem ter filhos, que vão tomar anticoncepcional, ou vão usar camisinha anticoncepcional, ou vão ter todo um cenário de, olha, eu quero ter o controle sobre o meu corpo. Homens que vão alegar que a pílula é um risco para a reprodução, para a sociedade, porque se não tiver filho, a sociedade morre. Então você vai ter homens usando essa argumentação, né?
E aí vamos lá. Na letra A, qual o erro da letra A? O afastamento da autoridade médica na regulação da fecundidade. A pílula, ela é uma medicação. Então, as mulheres, elas passam por avaliação médica, o médico avalia o melhor remédio, a melhor pílula para ela. Então, você tem pílulas e pílulas. É importante pensar também que quando uma mulher está decidida a nunca ter filhos, ela para fazer uma laqueadura, uma operação de ligação das trompas de falópio, ela tem que passar por uma avaliação psicológica. Se ela não tem filhos, é difícil, agora, nos últimos anos que tem se obtido maior liberdade para fazer essa laqueadura, mas nesses anos, não tem filho, não pode fazer laqueadura. E aí, médicos determinando, não pode fazer porque você não tem filhos. Aí você vai se arrepender e vai dar problema. Então, assim, o controle médico ainda existe. Porque afinal você tem um remédio, um farmacêutico, você tem a laqueadura como operação, então você ainda tem essa ideia da autoridade médica presente. Por isso que a letra A está errada, dizer que ele se afastou. Não. Letra B, superação do discurso de moralidade pela ação da mente estatal. Discurso de moralidade, ele existe até hoje, dizer que tem que ter filho, se engravidou tem que assumir, tem que cuidar, e aí não pode dar para doação, e aí quando a criança se torna um infrator, bandido bom, bandido morto. A gente tem uma discussão muito séria associada a isso, né? A sociedade, ela é muito marcada por um controle moral de dizer que as mulheres têm que ter filhos. E aí a criança, a vida foi gerada, tem ali dias, não, tem que proteger, não pode abortar, não pode. Não. Mesmo que a mãe não tenha condições. Então, a gente tem elementos na sociedade que defendem isso. A letra C, gabarito, de boa. A letra D, centralização da pesquisa científica pelo sistema privado de saúde. Não. Você vai ter uma pesquisa científica feita, obviamente, pelos espaços públicos também, de desenvolver melhores remédios, novas técnicas e tudo mais que vão permitir o desenvolvimento científico nesse campo. Não é só o aspecto privado que vai desenvolver. E lembrar que o aspecto público ele tem muito mais resultado de pesquisa do que o aspecto privado. O aspecto público, a saúde pública, tem muito mais interesse em desenvolver novas tecnologias de tratamento do que o privado. O privado só quer vender remédio. Letra E. O enrijecimento das doutrinas religiosas sobre a organização da vida doméstica. Gente, é importante destacar que desde o século XIX, final do XIX, você vai vendo uma igreja minguando quanto à sua autoridade social, minguando quanto à sua ideia de querer regular a sociedade. Aquela normatização de corpos da Idade Média, ela não existe hoje. Mas você não falou da moralidade? Moralidade é um aspecto social, um aspecto da sociedade entre seus membros de julgar as pessoas. A igreja ajuda nisso? Sim, mas a letra E fala como se a igreja tivesse um controle sobre esses corpos, né? A igreja, em sua doutrina, ela direciona essa sociedade, essa moralidade, mas ela não consegue mais controlar como controlava na Idade Média, por exemplo. Então, por isso que a letra E. A igreja, ela inspira, mas ela não tem mais essa força de nós vamos conseguir coibir essa liberdade corporal. Não, isso cabe aí essa moralização dos corpos no meio social. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado desses comentários, que buscou apresentar alguns elementos importantes dessa sociedade que é patriarcal, que é machista, que é misógina e que por isso regula, normatiza e até diz se a mulher pode abortar ou não. Beleza? É isso. Aquele abraço. Tamo junto.